A paz do Senhor, igreja. Meu nome é Célia, eu sou de Osasco, São Paulo, do Brasil, né? E faço parte do grupo Missões para as Nações. Eu quero deixar uma palavra e um testemunho da minha vida para os irmãos saber que Deus, Ele é Deus. A palavra que eu quero deixar está em Hebreus, capítulo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que você espera de Deus? O que você não está vendo? Eu quero dizer um testemunho que aconteceu em março de 2006, na igreja do pastor Marcelo, da pastora Marta. Foi ali que eu conheci Jesus, foi ali que eu conheci o Deus que eu sirvo hoje. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, eu cheguei de uma maneira deprimente, né? Eu estava deprimida, eu já estava pedindo para Deus me levar e eu não suportava o evangélico. E quando eu cheguei lá naquela igreja, eu me surpreendi quando vi que era uma igreja de crente, porque eu fui convidada pela minha cunhada e meu irmão, e quando eu cheguei lá, tive essa surpresa, que minha cunhada tinha ouvido o pastor Marcelo numa rádio, e falou, vamos lá com a gente, né, assistir um culto. Eu falei, vamos, mas achando que era uma igreja católica renovada, que eu queria conhecer. E aí eu tive essa surpresa, e aí a minha cunhada falou, a gente já está aqui, né, que eu moro em Osasco e a igreja era em Pirituba, era longe. A gente já está aqui, vamos ficar. Aí eu me escondi, irmãos, atrás de um pilar que tinha lá na garagem, na época. Depois eu vou mandar umas fotos para vocês que eu tenho daquele tempo bom, tempo feliz da minha vida. E aí eu fiquei escondida lá, confesso que não escutei nada do culto, não ouvi louvor nenhum, não prestei atenção em nada, irmãos, porque eu estava espiritualmente fechada. Só que Deus, Ele tem um plano na minha vida, na sua vida. E ele começou a trabalhar o plano dele na minha vida naquele dia. Quando terminou o culto, irmãos, eu fui embora, cheguei na porta da garagem e falei para minha cunhada, vamos embora, né? Para ir embora rápido, queria sair dali correndo. É o que o inimigo põe na sua cabeça, né? Para você não ouvir Deus, ele manda você sair correndo, você não escutar louvor, não escutar a igreja, não escutar o pastor, nem obedecer. Isso aí é tudo inimigo, irmãos. E aí, quando estava na porta da garagem, Deus usou a vida do pastor Marcelo para me chamar. Ele falou, ei você, vem aqui. E eu fui, toda envergonhada. Aí ele perguntou para mim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, vim pedir uma oração. Aquilo ali eu inventei na hora, irmãos. E aí ele me chamou junto com os levitas para o canto da garagem. Tem testemunhas que estão nesse grupo aí que viu tudo isso. O Douglas era um ministro do louvor e é o filho da Valquíria, que eu amo demais também, essa família. Presenciou tudo que eu passei, são testemunhas, não estou mentindo, irmãos, estou falando a verdade para edificar a fé da igreja, porque a igreja tem que crer que Deus ele existe. E ali eu tive um momento de, como que eu posso dizer, o espírito mal tomou conta de mim, eu escutava uma voz que não era minha. E aí eles tiraram, minha filha era pequena na época, tiraram ela de lá, que me contaram depois, porque eu não vi nada. E aí o pastor olhou para minha cara e falou assim, Deus me disse que você pede para morrer todo dia. Aí ele olhou para mim e falou, eu tô mentindo? Apontou o dedo na minha cara, irmãos, e falou assim, eu tô mentindo? E eu fiquei olhando, pasma, para a cara dele, pensando, quem contou isso para ele? Só uma pessoa sabia, que era o meu marido. Só ele, mas ninguém. Meu irmão não sabia. E meu irmão estava lá.
E aí o pastor olhou para o meu irmão e falou: você sabia que ela pede todo dia para morrer? E que Deus mandou eu orar por ela 3 vezes? Falou: olha, filha, se você não vier aqui na igreja, eu vou até a sua casa e fazer aquilo que Deus mandou, que foi orar apenas 3 vezes. Você não precisa mais voltar aqui. E essa demonstração de carinho, do amor de Deus pela minha vida, através daquele homem que eu nunca vi, aquilo me deixou pensativa, irmãos. Sabe quando você não sabe o que está acontecendo? E eu vim para casa pensando, quieta, o caminho inteiro. O Celso e a Gislaine ficaram admirados, queria conversar e eu não queria falar, queria só pensar em tudo aquilo que aconteceu. E Deus falou através da vida dele que a partir de hoje, que era aquele dia, nunca mais você vai pedir para morrer. E realmente, irmãos, nunca mais eu pedi para morrer. E aí, na semana, o meu irmão ligou para mim, porque o pastor Marcelo pegou o telefone dele e perguntou se eu ia para a igreja. Eu falei: eu vou, sem pensar. Falei: eu vou. Eu senti que eu tinha que ir. E ali eu comecei o meu processo. E naquele dia, irmãos, da oração, eu mostrei para o pastor o que estava acontecendo comigo. Eu já estava tratando com um oncologista. Eu tinha uma ferida na língua. Minha língua era em carne viva. O oncologista é um médico do câncer. Eu já tinha feito uma biópsia, eu levei 9 pontos na língua. Eu dormia sentada, irmãos. Eu não conseguia deitar porque inchou muito. Era para levar 2 pontos, eu levei 9. Era para mim sair da sala de cirurgia em 40 minutos, eu fiquei 4 horas. Deus, naquele dia esteve comigo porque eu não queria voltar da anestesia geral. Eu sentia eles me chamando, batendo em mim, na minha cara. Eu senti a hora que o tubo saiu da minha boca, de respiração. E tudo aquilo eu vivi, irmãos, assim, foi muito tremendo. Porque o que eu pedia para Deus era para morrer. E aquele dia quase. Sabe por que não fui? Porque Deus tinha um plano para mim. E aí eu comecei a frequentar a igreja do pastor Marcelo. E ali eu fui pegando amor. Aí o Douglas me colocou no grupo de louvor. E fui pegando mais amor ainda, irmãos. Em 3 meses eu já estava liberta de todo o mal, todo. Minha língua já estava normal. Sarou, eu abandonei tudo. Não estou falando para os irmãos abandonar, pelo amor de Deus. Mas eu tive a fé. E eu acho que aquilo agradou a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu tive uma fé inabalável. Eu entreguei toda a minha fé naquele Deus que estava ali, naquele Deus que nós servimos. Falei: Senhor, eu estou em tuas mãos. E depois de 3 meses, irmãos, foi o último dia que aquele mal saiu de mim. Eu vi quando saiu, o irmão Décio na época viu também um vulto preto sair da minha vida. E foi assim um processo lindo, maravilhoso. Maravilhoso, irmãos. Tive momentos de queda, mas Deus falou para mim que se você sair, eu vou te levar para a sepultura. Falou no meu coração. Ele falou para mim o Salmo 23, o verso 4, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei. O dia que eu tentei, irmãos, desviar da palavra, desviar da igreja, eu tive um AVC, irmãos. Com essa idade, né? Hoje já não sou tão jovem, mas o médico falou que é difícil alguém com 40 anos. Na época eu estava com 48 mais ou menos, eu tive um AVC sem ter nada. Eu não tenho pressão alta, eu não tenho diabetes, eu não tenho nada, irmãos. Meus exames deu tudo normal. Mas Deus falou: eu vou te tocar. Você vai cantar para mim, sim. Você vai pregar minha palavra, sim. Porque quem manda em você sou eu, não é você. Então, irmãos, eu não tenho mais escolha. Eu tenho que servir esse Deus com alegria.
E é por isso que eu estou aqui, para falar para os irmãos que essa igreja é uma igreja de maravilha. Eu vi muitas maravilhas naquela garagem. Eu vi, irmãos, uma criança dentro de um útero de uma mãe sem estômago. Acredita? Ela levou os exames lá e mostrou, e o médico falou, vamos tirar, porque o seu neném é defeituoso e ele não tem estômago. E o pastor Marcelo Dutra, com toda a ousadia que Deus deu para ele, falou para ela, você vai beber o óleo ungido. E se esse estômago não aparecer, eu fecho a minha igreja. Falei, meu Deus, o que é isso? O que Deus faz quando Ele escolhe? Quando Ele escolhe, está escolhido. Quando Ele dá, está dado, irmãos. Não adianta você falar, você lutar, você ser contra. Deus deu para ele. O que Ele deu para ele, Ele não deu para mim. O que Ele deu para mim, Ele não deu para ele. E é maravilhoso, irmãos, ver isso, ver as maravilhas de Deus. Depois aquela mulher voltou, a igreja se juntou, como vocês fizeram agora com o pastor Geazi, se juntou, a senhora fez o exame e ela voltou lá. Uma semana depois, com o exame, irmãos, com o estômago lá, para a glória de Deus. Então, irmãos, se você foi chamado para participar dessa obra, para participar dessas missões aí, dessa oração, desse louvor, dessa pregação, não negue, porque Deus te deu. Você tem o seu chamado. Amém? Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.